Só queria começar com essa mensagem, eu ia dizer de solidariedade, mas não é isso, é de humanidade, quase assim, é de reconhecer que a gente tá mal. Então, oi gente, na medida do possível, menos emoção e mais razão. Vamos começar. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Eu comecei com menos emoção e mais razão, é o meu bordão, eu acredito nele e eu seguirei pedindo menos emoção e mais razão para a gente conseguir discutir de maneira um pouco mais racional os assuntos políticos ou relacionados à política aqui no Brasil. Mas eu sei que tá difícil para todo mundo, tá difícil para mim também. A gente tem sido muito dominado pela emoção, principalmente por uma emoção de frustração, de desamparo, de cansaço, de ansiedade. Então, de alguma forma, esse meu pedido no começo dos vídeos pode parecer um pouco insensível, considerando o momento que a gente está vivendo, e eu queria deixar claro que não é. Eu também estou sentindo muito essa pandemia que não acaba, eu estou sentindo muito essas milhares de mortes todos os dias, eu estou sentindo muito a continuidade do negacionismo e eu estou sentindo muito desse meu lugar que é de imenso privilégio, e até nisso tem um outro sentimento que é o de culpa, e as coisas se misturam e a gente fica muito mal. Então eu só queria começar com essa mensagem, eu ia dizer de solidariedade, mas não é isso, é de humanidade, quase assim, de reconhecer que a gente tá mal. Então, oi gente, na medida do possível, menos emoção e mais razão. Vamos começar. Nessa terça-feira foram computadas 4.211 mortes por Covid-19, aproximadamente uma morte a cada 20 segundos. Não tem saúde emocional que aguente. Há várias semanas os cientistas avisam que abril vai ser um mês muito difícil. Me choca bastante que nesse momento em que todos os nossos esforços coletivos deveriam estar focados em combater o vírus, em conseguir insumos de saúde, em vacinar os grupos prioritários, vocês vão entender por que a ênfase, a gente esteja gastando tanto tempo e recursos públicos com outras coisas menos republicanas, eu diria. Se vocês prestarem atenção, o que esses assuntos que a gente vai discutir aqui hoje têm em comum é que são assuntos defendidos por grupos específicos, com muito poder de influência no governo federal, querendo dar um passa-moleque em todos nós para proteger os seus próprios interesses. Primeiro eles, depois o resto. Você sabe com quem você está falando? Para começar, vocês sabiam que existem hospitais das Forças Armadas com vários leitos ociosos? Pois é. Esses leitos são reservados para militares e para suas famílias, o que em períodos normais é justo que aconteça, mas a gente está com escassez de leito de enfermaria e de UTI em quase todo o país. E tem hospital militar com leito sobrando. Hospitais públicos. É sério que a gente está reservando o leito de hospital no pior momento da pandemia? Tem gente morrendo na fila, centenas de pessoas. O TCU agora investiga possíveis irregularidades por parte do Ministério da Defesa, Exército, Aeronáutica e Marinha ao não ofertarem esses leitos à população civil. Enfim, outros casos que vocês devem estar acompanhando é o pedido da Associação Nacional de Juristas Evangélicos para a reabertura das igrejas e templos religiosos durante o período de maiores restrições de circulação que nós estamos vivendo, que a gente tem enfrentado, com, enfim, desenhos diferentes nos estados. Inclusive, tem toda uma discussão aí se essa associação tem legitimidade para acionar o STF em caso de controle de constitucionalidade, mas eu não vou nem falar sobre esse ponto, eu quero falar do mérito mesmo, claro. Além de falar um pouco da conduta do novo ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, que deu uma decisão liminar no último sábado. Trabalhando no sábado, hein, pessoal? Pois é, liberando cerimônias religiosas presenciais bem a tempo das comemorações de Páscoa. Aí vocês vão me dizer, mas ele trabalhou no sábado porque era urgente. Então, consultando o site do Supremo, a gente vê que os autos foram conclusos por relator, foram lá para o Nunes Marques em 5 de novembro de 2020. Aí, em abril de 2021, um pouco antes da Páscoa, ele decide de forma monocrática, ou seja, sozinho, falando em urgência. Isso que é jogar para a plateia. Então,
Se eu bem me lembro, na votação no Supremo, no caso da suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, muita gente ficou brava com o ministro Gilmar Mendes porque disse que ele estava fazendo um discurso para a plateia. Eu não gosto de discurso para a plateia. Juiz do Supremo não pode se importar com a opinião pública, mas eu tenho coerência nas minhas falas. Então, quem questiona o ministro que joga para a plateia num caso, tem que questionar no outro. Mas aí, como o Supremo não ajuda a gente, né? Na segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes decidiu o contrário do que decidiu Cássio Nunes Marques numa ação proposta pelo PSD e manteve a proibição de cerimônias religiosas imposta pelo governo de São Paulo. Como teve divergência entre as duas decisões, hoje, na quarta-feira, o tema foi discutido pelo plenário da Casa para pacificar a questão. Como vocês sabem, a gente grava esse vídeo ainda na quarta-feira. Então, até a publicação dele, alguma coisa já pode ter mudado. Por exemplo, alguém pode ter pedido vista para evitar um resultado desfavorável para as igrejas. Não custa reforçar nesse ponto que essa questão, a divergência, é um problema clássico de omissão do governo federal em criar diretivas de combate à pandemia. Cada estado toma suas próprias medidas e a gente fica sem nenhum parâmetro claro do que pode e o que não pode ser feito, o que é considerado serviço essencial, aquilo que não é. E acaba tudo no STF. E aí, antes de vocês... Já aparecer alguém aqui me dizendo, mas o STF que proibiu o governo federal de agir durante a pandemia. Não, isso é mentira. A decisão do STF fala em competência concorrente, o que significa concomitante, ao mesmo tempo. Talvez vocês me digam, Gabriela, mas você é contra a liberdade religiosa? E é claro que não, eu sou a favor. Para que cada pessoa possa exercer com liberdade a sua crença, a sua fé, é imprescindível que existam pessoas para crer. A vida antecede a crença. E é por isso que numa situação excepcional como é que a gente está vivendo, todo mundo vai ter que lidar com uma limitação maior no seu espaço de liberdade. Para que a gente consiga preservar não só a nossa vida, mas a vida de quem nos cerca. Preservar a vida do outro como se sua fosse. Ou seja, não aglomerar. E como o brasileiro não pode ter realmente nenhum dia de paz, além desses dois assuntos que eu já mencionei, a gente ainda está discutindo se empresas vão ou não vão poder comprar vacinas no mercado internacional para oferecer de maneira privada para os seus funcionários. Eu preciso dizer que a decisão da Câmara foi ruim, na minha opinião, mas que o substitutivo apresentado já é melhor do que o que a gente tinha, porque, enfim, na proposta anterior, as empresas poderiam descontar do imposto de renda, ou seja, a gente ia pagar para a empresa vacinar os funcionários. Mas vamos seguir. Esse assunto é super complicado, tem muitas variáveis, mas um ponto fundamental é não faz sentido a gente ter duas filas de vacinação. Não faz sentido que pessoas possam furar a fila. E isso não quer dizer que eu sou contra a ideia de vacinação privada no geral, mas isso não pode acontecer antes de os grupos de risco definidos pelo Programa Nacional de Imunizações terem sido contemplados. Não dá para furar a fila. Tem que vacinar primeiro quem mais precisa, quem é mais vulnerável. O que eu acho muito curioso é que esse papo da vacinação privada tenha ganhado tanta força depois das críticas do empresariado e do mercado financeiro à condução do governo federal na pandemia. Vocês lembram da carta que a gente comentou aqui, assinada por centenas de economistas e empresários renomados defendendo a vacinação e dizendo que o único jeito da gente retomar a economia era cuidando da saúde, pedindo respeito para o Brasil? Pois é, vocês podem até ter esquecido e é normal. Acontece muita coisa no Brasil, mas Jair Bolsonaro não esqueceu. Tanto é que nessa quarta-feira ele está em São Paulo, jantando com vários empresários que estão todos muito preocupados com a lentidão da vacinação. Essa galera já tinha chamado o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para demonstrar as mesmas preocupações. Isso foi em 22 de março. O Bolsonaro não esquece e a gente aqui no canal não esquece também. Vamos relembrar. Os presidentes da Câmara e do Senado levaram um puxão de orelha no dia 22. No dia 24 teve o quê? Olha só, a primeira reunião do tal Comitê de Combate à Covid. Quando quem pode reclama, as coisas acontecem. Horas depois, no mesmo dia 24, Arthur Lira foi falar em sinal amarelo ao presidente e remédios amargos, por vezes fatais. Pois é, tudo cena. Tá ficando cada dia mais claro que esse papo é uma conversinha pra boi dormir. Porque o Bolsonaro continua impune. Continua falando de remédio que não funciona, falando contra o isolamento, continua zombando dos milhares de mortos todos os dias. Nada mudou. E, simbolicamente, a gente percebe que só muda alguma coisa quando quem reclama tem algum poder.
Para ter voz, você tem que ser muito importante para a base do governo. Se você for importante, você consegue quase tudo. Agora, as pessoas que mais precisam, as famílias dos 330 mil brasileiros mortos, as famílias dos milhares de internados por Covid-19 no Brasil nesse exato momento, as pessoas não têm lobby no Congresso, nem com o presidente da República. O povo que se lasque, né? Quando o presidente Bolsonaro e o Arthur Lira receberam uma chamada de atenção dos grandes empresários, rapidinho colocaram o Zé Gotinha ali no palco e apareceu essa história toda de prioridade para vacina. E olha, a ideia de permitir que as empresas privadas comprem vacina. Basicamente, para que a empresa possa resolver o problema dela sem passar pelo Estado. Só o dela, né? Vamos pensar para que existe Estado? Para resolver os problemas coletivos. Pensa comigo, se você é um grande empresário, você também está sofrendo com a pandemia, do ponto de vista individual, lógico, mas também no seu negócio. Suas lojas estão fechadas, sua indústria não está podendo operar, seus funcionários estão ficando doentes. Mas se você puder comprar vacina e imunizar o seu pessoal, o desastre que é a gestão da pandemia pelo governo de Jair Bolsonaro passa a não importar tanto assim para você. E aí essa galera que tem voz e que é ouvida por quem está no poder, vai parar de pressionar. O que vocês acham que vai acontecer com o povo? Enfim, o texto base dessa lei foi aprovado na terça na Câmara dos Deputados com um placar muito expressivo, de 317 votos a favor e 120 contra. A votação foi concluída na quarta e o projeto aprovado segue para o Senado. E aí eu quero propor aqui uma reflexão para vocês. O pessoal que diz, o governo atrasou a vacinação, então é natural que o empresário deva poder comprar a vacina dele para resolver o problema. Vamos lá, galera. O Bolsonaro foi eleito em 2018 democraticamente, não foi todo mundo que votou nele. A gente poderia dar uma olhadinha no livro do Jairo Nicolau para saber um recorte, quem mais aprova o Bolsonaro e tal. Enfim, estamos todos padecendo pela escolha de alguns, da maioria, em 2018, mas estamos todo mundo junto nesse barco. A galera que tá querendo que a iniciativa privada consiga resolver um problema que é a ausência da gestão pública, porque o problema existe porque o Bolsonaro não fez nada, deve concordar comigo que a gestão do Bolsonaro é um absoluto fracasso, que ele atrasou a vacinação. Então, o que eu queria saber desses 317 deputados que acham que liberando a vacinação privada a gente vai acelerar a resolução da pandemia no Brasil, é por que eles não estão votando a medida que iria, de fato, ajudar bem a gestão da pandemia no Brasil, que é o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Se organizar direitinho, dá certo, tem o número. Mas parece que desde que o problema dos empresários esteja resolvido, o resto da população que se lasque, né? Gabriela, mas o impeachment demoraria muito e a gente precisa resolver a questão da vacinação agora. Ok, então vota a favor da vacinação e vota também no impeachment? Ou não? Os milhões de desempregados no Brasil não tem empresa para pagar vacina para eles. A merendeira da escola também não tem. Nem o motorista do ônibus. Aliás, a gente precisa pensar bem, fica aqui o meu alerta para vocês, né? Quem vai ser o empresário que vai conseguir pagar a vacina para os seus funcionários? Quem vai ser a voz dessas pessoas mais vulneráveis? Do desempregado, da merendeira, do profissional da segurança pública, do pequeno empresário. Essas pessoas não têm grupo de pressão para jantar com o presidente, não. Quem é que vai se colocar como liderança dessas pessoas? O que me deixa realmente pistola é ter gente que acha que existe uma saída dessa confusão que não seja coletiva. Isso é uma pandemia, pessoal, de um vírus altamente infeccioso. Ou a gente sai dessa junto, ou não vai sair ninguém. E a gente achando que a pandemia já tinha dado essa lição na gente, né? Que não adiantava construir muro. Lei do engano. Vamos pensar de maneira mais ampla, né? Eu já iniciei esse assunto. Por que existe o Estado? Para a gente se organizar, tomar decisões coletivamente e resolver problemas para os quais só existe solução coletiva. É para isso que a gente cobrou um Programa Nacional de Imunizações. Seguir esse plano que a gente pediu tanto é ter como objetivo o interesse coletivo e não só o interesse da minha galera aqui, enfim, que eu banco com o meu dinheiro. O direito à saúde é universal, como foi definido na nossa Constituição de 88. E não foi sempre assim. Antigamente só tinha acesso ao sistema público de saúde quem tivesse carteira assinada. Isso num país onde boa parte da população nunca teve acesso a um emprego formal. Tem um filme muito interessante no Twitter, da Sabine Righetti, que é professora da Unicamp, que conta um pouquinho desse histórico. Eu sugiro a vocês que vejam.
A gente sabe que hoje, nesse momento, a quantidade de vacinas é escassa. Isso significa que se você permitir que empresas privadas entrem nesse mercado, você aumenta a demanda para uma oferta que atualmente é limitada. O SUS vai ter que competir por vacina? Isso faz algum sentido? É lógico que esse modelo não precisa durar para sempre. Aumentando a demanda, os laboratórios vão querer vender mais e vão aumentar a oferta. Vão construir mais capacidade produtiva, a gente vai ter insumo disponível, enfim, mas isso demora, vai ser mais para frente. E aí todo mundo que quiser comprar vacina, pode comprar. E aí eu quero pontuar o seguinte, se os empresários brasileiros quiserem contribuir para a vacinação, eu acho maravilhoso. Façam isso. É só seguir o Plano Nacional de Imunizações. A lei já existe, a Lei 14.125. Que foi aprovada no começo de março e prevê que todas as doses de vacina eventualmente compradas pela iniciativa privada devem ser doadas ao SUS até que os grupos prioritários sejam vacinados. Quem sabe se a água continuar batendo na bunda de todo mundo, né? Todo mundo reconheça o desastre que é a gestão do Jair Bolsonaro. O que não dá é pra gente arrumar uma saída que depende de quanto dinheiro você tem para comprar vacina. E a gente, como eleitores, cidadãos, a gente pode questionar os critérios do Programa Nacional de Imunizações. Claro, como a gente pode questionar qualquer critério de política pública, por isso que a transparência é fundamental. O Celso Ataíde, o Preto Zezé da CUF e o Edu Lira da Gerando Falcões, em artigo de opinião recente, publicado na Folha de São Paulo, questionaram o fato do PNI não levar em conta critérios socioeconômicos. A gente falou sobre isso, eu acho que eu falei no Instagram. É uma discussão absolutamente legítima. Mas se cada empresa for estabelecer os seus próprios critérios, a gente não tem o que discutir. Eu fico realmente surpresa que tantos eleitores do presidente Jair Bolsonaro que votaram com sentimento antissistema, contra tudo que está aí, contra os poderosos, queiram ficar ainda mais longe das decisões políticas que importam para todo mundo. Que eles estejam tão tranquilos ficando na pista, enquanto eles assistem tantos reis nos seus camarotes. É isso. Quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos, além de deixar o like. Beijo, tchau, tchau!